Meus caros amigos e amigas, mais uma vez estamos começando a nossa Escola da Fé. Mais um programa da Canção Nova para você se aprofundar cada vez mais nas riquezas que estão guardadas no coração da igreja há 2000 anos. Aquilo que o Espírito Santo foi ensinando para a igreja ao longo desses 2000 anos. Né? Jesus disse para os apóstolos na última ceia: quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade ensinar-vos-á todas as coisas. É isso que a igreja vai nos ensinando hoje. Muito bem, vamos rezar pedindo ao Senhor a sua graça, a sua bênção para esse nosso programa de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogando a Virgem Maria que interceda por nós nesta hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, quero só lembrar os meios de comunicação que você pode conversar conosco. Temos aí o e-mail do programa, escoladafé@cancionnova.com, tem o twitter.com/Escola da Fé e tem também o telefone, que é também o WhatsApp, né? O 12 31 86 26 00. Muito bem, e a Canção Nova tem aí muitos livros e muita coisa boa que você pode enriquecer a sua espiritualidade e edificar a sua vida espiritual. Só entrar aí no site loja.cancionnova.com ou ligar para o telefone que eu já dei, que é o WhatsApp também, ok? Muito bem, hoje nós vamos continuar o programa anterior, que eu estava falando das festas judaicas. Ficaram faltando 2 festas, então eu rapidamente vou passar as que nós já falamos e vamos colocar as 2 últimas para a gente então completar, tá certo? Esse quadro aqui. Então vamos ver aí o que nós já tínhamos visto lá na nossa aula anterior, as festas judaicas no tempo de Jesus. Tá? E Jesus frequentava essas festas, né? Então, Jesus celebrava essas festas judaicas, ele ia a Jerusalém com a exigência da lei mosaica, né? Sobretudo as grandes festividades. E eram 7 grandes festas judaicas. Tinham outras menores, né? Algumas das quais também são registradas pelos evangelistas. Vamos ver quais são. Então, a primeira festa da Páscoa, nós já falamos sobre ela, bem conhecida. Eu vou passar aqui rápido, tá? Porque nós queremos parar nas últimas que nós não falamos. Essa nós já falamos no programa anterior. Pode passar? Depois, temos aí uma outra festa. A da Páscoa já comentamos, a festa de Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa, onde eles celebravam, não é? O início das colheitas e também as tábuas da lei, quando Deus entregou para Moisés as tábuas. Pode passar? Temos depois a festa dos tabernáculos, que era a festa chamada das cabanas, Sucote, onde eles moravam 7 dias debaixo de uma cabana, fora de casa, para lembrar os 40 anos que eles moraram em tendas no deserto, ok? Outra festa, a dedicação do templo. Essa festa se realizava porque Judas Macabeus, quando reconsagrou o templo de Jerusalém, lá por volta do ano 164 a.C., estabeleceu esta festa de 8 dias para lembrar disso, certo? Depois temos a festa da expiação. Era uma solenidade penitencial, se pedia perdão dos pecados, né? E era o único dia em que o sumo sacerdote entrava dentro do templo, que era o ponto central ali, né, do templo de Jerusalém, para rogar a Deus perdão pelos pecados do povo.
ok? Depois, as últimas duas que ficaram faltando, essa foi uma delas, o Purim. O Purim significa festa das sortes, também é conhecida como festa das luzes, né? Ocorrida nos dias 14 e 15 do mês judeu Adar, que para nós aqui, entre fevereiro e março, mais ou menos. Havia a comemoração, era comemorada a libertação dos judeus durante o reinado de Xerxes e Assuero, conforme a narração que está no livro de Esther, né? Quando os judeus puderam voltar, né, para exatamente a Terra Santa. Depois temos uma sétima festa, o Ano Novo, que era chamado também de Festa das Trombas, né? E marcava o início do ano civil judaico, né? A 01 do mês judaico chamado de Tisri, né? Bom, o calendário hebraico é um calendário lunar, diferente do nosso calendário solar, né? Baseado nos ciclos da Lua, as 4 fases da Lua, né? E era composto alternadamente por 12 ou 13 meses de período igual ao de uma lunação, ou seja, de um ciclo completo da Lua, de forma que o primeiro dia de cada mês é sempre o primeiro dia da Lua nova. Sempre começa na Lua nova até fazer o ciclo total da Lua, as 4 fases da Lua, e voltava, tá? Bom, então essas são as festas judaicas. Por que é importante relembrar isso? Porque Jesus frequentava essas festas, né? Jesus, ele era judeu, ele queria deixar bem claro que ele cumpriu toda a lei judaica. Ele foi circuncidado ao 8º dia, comandava a lei judaica. Ele foi apresentado no templo aos 40 dias. José e Maria pagaram o resgate dele, porque a criança era oferecida a Deus, mas para poder voltar para casa se pagava um resgate a Deus. Os pobres pagavam um casal de pombas, de rolo, os mais ricos podiam pagar um boi, uma ovelha, coisas desse tipo, né? Então Jesus frequentava todas essas festas. Isso ele deixa bem claro o seguinte, aquilo que ele falou no Sermão da Montanha: eu não vim para destruir o passado. Não, ele veio fazer uma sucessão do judaísmo para o cristianismo. Claro, atualizando ele como Deus, atualizando, aperfeiçoando aquilo que Deus entregou para o povo através de Moisés, mas naquele povo que vivia uma mentalidade ainda bem difícil. Com Jesus, o povo já tinha passado por todo o exílio da Babilônia, o exílio da Assíria. Então esse povo voltou, aquele que os profetas chamam de o resto de Israel, de onde ia nascer o Messias. Bom, então vamos hoje conversar um pouco sobre o quê? Vamos conversar um pouco sobre um outro assunto agora, a literatura cristã no início da igreja. Uma coisa muito importante a gente entender na história da igreja é que o cristianismo, ele foi tomando conta, né, da Europa, a ponto de, no ano 335, o Império Romano se tornou um império cristão, com o imperador Teodósio o Grande, que através de um decreto, né, um edito de Tessalônica, ele definiu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Porque isso aí era o rei que fazia antigamente. O rei ditava a religião do povo e amém, não se discutia. Então, desde lá, do trabalho de São Pedro e São Paulo, onde eles foram martirizados, no ano 64, 67, com o imperador Nero, até 335, o império se tornar cristão, houve um trabalho gigantesco dos cristãos. O trabalho dos mártires aos milhares, dos escritores cristãos que escreviam para os imperadores romanos os seus apologéticos. Apologética é a defesa da fé. O trabalho de muitos escravos convertidos ao cristianismo, sim, porque o escravo era considerado uma coisa sem valor, que era comprado, vendido. A igreja deu dignidade ao escravo. Então, a gente vai ver, por exemplo, uma escrava como Santa Felicidade, morre no anfiteatro de Cartago, né, porque ela queria, né,
defender Jesus Cristo, a fé cristã. E assim por diante. E também, né, outro efeito muito importante foi o trabalho das mulheres, né? Muitas mulheres converteram os seus maridos. A gente vê, por exemplo, Santa Helena, mãe de Constantino, que se converteu, e depois Constantino também. A gente vê Santa Clotilde, esposa do bárbaro Clovis, que converteu Clovis. Então, esses fatores fizeram com que o cristianismo avançasse. E um desses fatores que eu quero analisar hoje é exatamente a literatura, o que esses homens da igreja escreviam, tá? Então, vamos ver alguma coisa. Vamos lá. Bom, logo que o cristianismo se expandiu pelo mundo, os apóstolos e seus sucessores, claro, eles precisaram escrever cartas e documentos para as outras comunidades, porque os apóstolos se espalharam, né? Chegaram até Roma. São Paulo correu toda a Ásia Menor, que hoje é a Turquia, o norte da África, principalmente no Egito, Alexandria, depois também na região aí hoje da Pérsia. Então eles escreveram. Bom, especialmente os homens cultos da igreja, convertidos à fé, eles se preocupavam em apresentar às autoridades romanas que perseguiam os cristãos o que era o cristianismo, o que era essa novidade que aparecia ali, essa revolução da cruz, como chama Daniel Hopes. Então, eles escreviam para os imperadores os seus apologéticos, a defesa da fé católica. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, um Tertuliano, que morreu no ano 220, mais ou menos. Tertuliano, ele foi bispo de Cartago. Ele escreveu para o imperador Marco Aurélio, que perseguia os cristãos, era um imperador estoico, né? Tertuliano fala para ele no seu apologético: vede como eles se amam. Porque chegavam notícias mentirosas para os imperadores, que os cristãos eram como animais que faziam orgias às noites e comiam carne de criança. Era a Eucaristia interpretada erroneamente. Então, Tertuliano escreveu para o imperador Marco Aurélio: vede como eles se amam. E ele falou para o imperador: não adianta o senhor matar os cristãos. Era o ano 200. A perseguição foi até o ano 313. Ele dizia: não adianta o senhor matar os cristãos, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Escreveu lá, no seu bom latim, né? Sanguis martyrum semen Christianorum. Veja, esses homens foram mudando a cabeça de muita gente nos palácios, nos quartéis, no meio do povo, né? Um Santo Agostinho, que escreveu A Cidade de Deus, lá por volta do ano 380, 390. Um Santo Irineu de Leão, que morreu no ano 200, escreveu uma obra importantíssima chamada Contra os Hereges Gnósticos, e escreveu coisas importantíssimas. E Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista. Depois de um Santo Ambrósio, bispo de Milão, que batizou Santo Agostinho, que interferia também diretamente ali na evangelização. Um São Justino, que foi mártir no ano 165, doutor da igreja. Ele era de Jerusalém, mas ele veio para Roma, foi mártir em Roma. Doutor, escreveu o seu apologético também para os imperadores. Depois temos um Aristide de Atenas, que escreveu também um apologético para os imperadores. O bispo Pápias, que era de Hierápolis, na região da Turquia, que escreveu vários testemunhos, que depois eu quero mostrar aqui. Então, esses gigantes da igreja, homens cultos, sábios, doutores da igreja, eles foram colocando no Império Romano a cultura cristã, mas numa linguagem filosófica, numa linguagem, por exemplo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, usavam os clássicos gregos e romanos, Cícero, Platão, Aristóteles, e com base na filosofia grega, vamos dizer assim, cristianizada, eles colocavam essas coisas para os imperadores. Isso teve um efeito muito grande. Isso vale para nós hoje. Hoje é importante também que na igreja, os homens de cultura saibam falar de Deus para
as autoridades, para as pessoas, para o povo. Volta e meia eu recebo um e-mail de um estudante: professor, eu sou católico e tal, eu estou fazendo mestrado, doutorado em filosofia, em história, não sei o quê. O senhor acha que eu devo continuar esse estudo ou não? Ou vou me dedicar só às coisas da igreja? Pelo amor de Deus, continua os teus estudos. A igreja precisa de doutores em filosofia, doutores em história, doutores em física, química, matemática, e que saibam também a doutrina católica e coloquem isso para os outros. E é uma coisa maravilhosa, eu dou a eles o meu exemplo. Eu estudei a vida inteira, estudei ciências exatas. Me formei em matemática, fiz mestrado e doutorado em física, matemática aplicada à física, né? E não deixei de trabalhar pela igreja, nunca deixei de trabalhar pela igreja. E é importante, quando eu chego numa universidade hoje, e os alunos, quando eu vou lá, eles sabem que eu tenho um doutorado, claro que eles vão me ouvir com mais atenção. Não é uma pessoa ignorante que vai lá falar para eles de Deus. É importante. Isso aconteceu aqui. Vamos passar. Os apóstolos, então, transmitiram com fidelidade tudo o que receberam de Cristo e seus discípulos fizeram o mesmo. A igreja garante isso. A autenticidade dos evangelhos, que os apóstolos transmitiram o que eles viram, né? Ouviram, tocaram, como diz São João, do Verbo de Deus, né? O bispo Pápias, já citei aqui, que era de Hierápolis, e ele, lá por volta do ano 130, veja, bem pertinho, São João morreu por volta do ano 100. Pápias, ele afirma que prefere, abre aspas, o que vem da voz viva e perdurável ao conteúdo dos livros. Quer dizer, o que eles colocaram nos livros é o que eles ouviram. Pápias dizia: eu até prefiro o que eu ouvi do que hoje nós escrevemos. Mas é muito bom, né? Pode passar. Santo Irineu de Leão, esse foi um gigante, morreu no ano 200, disse que conservava, não no papel, mas no coração, o que ele ouviu de São Policarpo de Esmirna, o que este recebera de São João. Olha que bonito. São João Evangelista tinha um discípulo chamado São Policarpo de Esmirna, que foi mártir no ano 155, né? Jogado às feras e queimado no anfiteatro de Esmirna, que fica hoje ali na Turquia, né? Irineu era discípulo de São Policarpo. Então ele disse que ele escutava São Policarpo contar as coisas que tinha escutado de São João Evangelista. Olha que coisa bonita. É sucessão apostólica. João Evangelista, Policarpo, Irineu. Irineu escreveu uma obra importantíssima, Adversus Hereges, contra a pior heresia que apareceu no primeiro século, que foi o chamado gnosticismo, que nós já falamos aqui num dos nossos programas. Ok? Muito bem, vamos em frente. Então surgiram os evangelhos. A principal literatura cristã foram os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. O mais antigo foi de São Mateus, foi escrito em aramaico, porque Mateus era judeu. Repare que Lucas não era judeu, né? Marcos era judeu, João era judeu e Mateus também, mas Lucas não era. Então, o mais antigo foi de Mateus, escrito por volta lá do ano 50, muito difundido entre as comunidades primitivas, tanto assim que Santo Irineu, olha, que morreu no ano, São Justino, que morreu em 165, cita Mateus 170 vezes nas suas obras. Irineu Justino é do primeiro século, morreu no segundo. Então, Mateus escreveu um evangelho bonito, né? Bonito, eu digo assim, organizado, né? O evangelho de Mateus, 28 capítulos. Por quê? Porque Mateus, nota, ele era um cobrador de impostos. Então, Mateus devia ser uma pessoa mais culta do que os outros apóstolos, que eram pescadores, 4 deles. Então, ele escreveu. Por que Pedro não escreveu um evangelho? Por que, não sei, os outros não escreveram? Porque certamente não tinham a cultura de Mateus. E Mateus escreveu um evangelho ordenado, né? Vamos em frente? Bom, depois temos os Atos dos Apóstolos, escritos por São Lucas. Como eu disse, Lucas era grego, foi convertido por São Paulo, na segunda viagem apostólica de São Paulo, né? E Lucas era médico, era culto. Olha aí, por que escrevia? Porque era um homem culto, né? E é um dos únicos documentos que nós possuímos
sobre os começos do cristianismo. Podemos dizer que os Atos dos Apóstolos é a primeira história da igreja, né? E se não fosse isso, a gente não saberia como é que foram os primeiros 30, 40, 50 anos da igreja. Lucas conta, né, toda aquela história ali. Depois, temos também as epístolas de São Paulo, importantíssimas, e também as epístolas dos outros apóstolos, como São João, São Tiago, São Judas, etc., e que mostram como a literatura cristã, diferente das outras literaturas da época, né, formaram assim, foi uma obra da própria vida e ligada à ação, ao trabalho apostólico missionário da igreja. Então aí a gente tem o cerne da literatura cristã, que vai se expandindo até o dia de hoje, né? Até o dia de hoje nós temos as encíclicas dos papas, as cartas apostólicas e todos os outros documentos. Vamos em frente. Bom, São João Evangelista foi o último a escrever o seu evangelho, na cidade de Éfeso, na Turquia, está lá até hoje, né? A peregrinação da Canção Nova com a obra de Maria, os caminhos de São Paulo, passa por lá em Éfeso. Eu mesmo já estive lá umas 3 vezes. E em liberdade, depois de estar preso na ilha de Patmos, ali no mar Egeu, perto de Éfeso, onde, lá por volta do ano 96, perseguido pelo imperador Trajano, ele estava preso na ilha de Patmos e escreveu ali o Apocalipse, depois escreveu o evangelho dele. Vamos lá. Bom, no seu evangelho, São João já não escreve mais para contar as coisas assim mais que Cristo fez, porque Mateus, Marcos e Lucas já tinham contado, vamos dizer assim, a história de todos os atos de Cristo. Então, João ele procurou escrever um evangelho mais reflexivo, mais meditado. Tanto assim que, na teologia, a gente estuda primeiro os evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles podem ser colocados em paralelo, as citações que os 3 colocam, e João já é separado, né? Então, São João se preocupou em mostrar a encarnação do verbo. Por quê? Porque quando ele começou a escrever, no tempo que ele escreveu esse evangelho, pouco antes do ano 100, surgiu a terrível heresia gnóstica, o gnosticismo, que entrou no cristianismo e negava a encarnação do verbo. Meu Deus do céu, se alguém negar a encarnação do verbo, acabou o cristianismo. Então, São João escreve um evangelho muito voltado para isso. Assim como também Santo Irineu depois reforça na sua obra a diversos hereges. Pode passar. Bom, um homem importante do 2º século é Clemente de Alexandria. Ele foi o fundador da primeira escola teológica, talvez, da igreja. Alexandria era uma cidade importantíssima. Vocês sabem, foi fundado por Alexandre Magno, no norte do Egito, se falava o grego. Então, Clemente de Alexandria fundou a primeira escola. Olha o que ele escreveu. É uma citação do livro de História da Igreja, do Daniel Hopes, volume 1, página 258. Clemente escreveu o seguinte: vendo que os outros evangelistas não expunham senão os fatos históricos da vida de Jesus, né? Então, São João, o último de todos, a pedido dos que privavam com ele, né, e divinamente sustentado pelo Espírito Santo, ele escreveu um evangelho espiritual. O evangelho de João, né, ele é muito mais elaborado espiritualmente. Os outros, mas quase que contam, descrevem o que Cristo fez. João não. Por isso que o símbolo do evangelho de São João é a águia, né, porque a águia voa alto, né? Mateus tem como símbolo o homem, né, porque começa com a genealogia de Jesus. Marcos tem como símbolo o leão, ou melhor, o touro. Não, desculpa, o leão, que ruge no deserto. E Lucas tem como símbolo o touro, porque Lucas começa com aqueles sacrifícios dos animais no templo. Então, João é a águia. Então, de cada fato narrado, São João deseja, então, tirar assim um sentido espiritual. É maravilhoso, né? Santo Agostinho escreveu, é uma publicação de 4 volumes, Santo Agostinho explicou o Evangelho de São João inteirinho, versículo por versículo. São 4 obras, né? Quem tem essa obra aqui no Brasil, em português, é a editora Cultor. A Cultor de Livros tem esses 4 volumes. Pode passar?
Vamos ver um pouco das fontes históricas dos evangelhos. O que são essas fontes históricas? Muitas vezes, as pessoas têm dúvidas, será que os evangelhos são autênticos mesmo? Ou será que a igreja inventou os evangelhos, né? Aqueles que não gostam da igreja, aqueles que querem combater a igreja, dizem, os evangelhos são lendas. E tem um outro problema também, pior ainda do que este, que surgiu com aquela heresia, né, de um teólogo protestante chamado Rudolf Bultmann, né, que colocou um veneno dentro da igreja católica também. Que veneno é esse? O Cristo da história não é o mesmo Cristo da fé que vocês acreditam. Então, o Bultmann começou a dizer, os evangelhos, eles não foram escritos pelos evangelistas, os evangelhos foram escritos pelas comunidades, mais tarde, dos apóstolos. Então, de vez em quando, a gente escuta um padre dizer assim, evangelho segundo a comunidade de Lucas. Opa! Evangelho segundo São Lucas. Então, o que eu quero mostrar aqui, essas fontes históricas do evangelho, é para nós termos certeza absoluta que os evangelhos foram escritos pelos 4 evangelistas, como diz o documento Dei Verbo do Concílio Vaticano II, narrando exatamente o que Jesus disse e o que Jesus fez. Porque sem isso, meus irmãos, a nossa fé se desmancha, o cristianismo se evapora. Por isso que eu digo que é uma heresia tremenda que o Rudolf Bultmann colocou, do Cristo da história diferente do Cristo da fé. Esse Cristo vocês acreditam, Cristo da fé, esse Cristo foi inventado, não foi bem assim, dele andar sobre as águas, dele ressuscitar, dele multiplicar pães, não, isso aí é lenda. Pelo amor de Deus. Bom, vamos fazer o nosso intervalo e a gente volta aí para continuar essa conversa. Meus amigos e amigas, já de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero dizer a você o seguinte, que você pode assistir esses programas da Canção Nova todos, né? Se você acessar aí tv.cançãonova.com/programa, tv.cançãonova.com/programa, e aí você escolhe quais são os programas que você quer ver, rever, entende? Gratuitamente. Outra coisa que eu gostaria de colocar, você pode cooperar com a Canção Nova fazendo a sua transferência bancária, sem você precisar ir em banco, entrar em fila, né? Então, você pode entrar aí no aplicativo do seu banco, cada banco tem um aplicativo, né, aí no celular, e você pode fazer, então, a transferência. Basta você acessar aí contas.cançãonova.com, ou você pode ligar para o telefone 12 3186 2600, conferir quais são as contas bancárias da Canção Nova, tá? Ou então você entra em contas.cançãonova.com. Qualquer dúvida, entra em clube.cançãonova.com. Então, é fácil de você fazer a sua contribuição sem você precisar sair de casa. E eu quero lembrar uma coisa que eu fiz ontem. Ontem eu recebi aquele boleto extra com R$20, né? E o boleto tem um código de barra. Pelo aplicativo do seu banco, você pode fazer a transferência sem sair da sua casa, né? Assim você ajuda a Canção Nova. Bom, eu gostaria de rapidamente mostrar a vocês aqui alguns livros que eu escrevi este ano. Este ano foi um ano de pandemia, né? Ainda estamos nela, né? E não pude viajar, não pude nem mesmo gravar os programas aqui, porque a própria Canção Nova ficou aqui também meio em lockdown, né? Por causa da situação toda. Então, eu pude fazer o quê? Pude rezar e pude escrever. Então, escrevi esse livro, Calúnias e Lendas sobre a Igreja, cara. Tinha muita vontade de escrever esse livro, porque vocês sabem quantas mentiras são faladas sobre a Igreja, principalmente nos colégios, nas universidades. Então, é preciso que o católico conheça a verdade sobre essas coisas. Verdade sobre a Inquisição, verdade sobre as cruzadas, verdade sobre Galileu Galilei, verdade sobre, não sei, Savonarola, Giordano Bruno, essas coisas que pegam para atacar a Igreja. Bom, outro livro que também eu estava bem avançado nele, Ateus Convertidos. Eu conto a história aqui de 15 grandes homens e mulheres que se converteram de maneira fantástica. Por exemplo, Edith Stein, que era judia, se converteu.
depois que passou uma noite inteira lendo o livro de Santa Teresa d'Ávila. Que coisa maravilhosa. E muitos outros, né? São 15 personagens aqui, por exemplo, um que me chama muito a atenção aqui, por exemplo, o Dr. Félix Leiser. Félix Leiser era pagão, mas um homem importantíssimo. Se converteu lendo o diário que a sua esposa deixou depois que ela morreu. Ela rezou a vida inteira para ele se converter. Ele não converteu. Depois ele leu um diário que ela deixou e ele se converteu. Uma outra história interessantíssima de um prêmio Nobel de Medicina, Alex Carrel. Ele foi acompanhando uma paciente em Lourdes, desenganada, à morte. Chegou em Lourdes, a moça ficou curada. O Alex Carrel, doutor, prêmio Nobel de Medicina, ele se converteu à Igreja Católica. Um outro livro, também eu tinha já bastante tempo guardado comigo para escrever, Roteiros Bíblicos para Pregações. Esse ano eu completei 50 anos de trabalho na igreja, graças a Deus. Desde meus 20 anos de idade que eu acompanho o Padre Jonas. E aí, todas as minhas palestras, nesses 50 anos, eu faço um resumo, aqui eu publiquei roteiros para muitos tipos de palestras. Palestra sobre família, palestra de espiritualidade, palestra para jovens, palestra para quem gosta de fazer palestra em grupos de oração, também na catequese, pode ser usado. Um livro sobre a Virgem Maria na Escola de Maria, as virtudes da Virgem Maria, que são todas, né? Porque ela é gratia plena. Então, um livro que ajuda a gente a imitar Maria. Humildade, raiz da santidade, a virtude mais importante. Os santos dizem que sem humildade ninguém vai para o céu. A humildade é como uma raiz, por quê? É escondida. Sem a raiz a planta não dá flor, não dá fruto, não dá nada, mas a humildade não aparece. A humildade se esconde. E vai lá no fundo da terra tirar nutrientes, sais minerais. É o que o cristão tem que ser também. Discreto, né? Escondido, silencioso, não gosta de aparecer, mas ele dá fruto para a igreja. E por fim, breviário da fé, baseado nos 150 salmos, uma reflexão sobre a fé para cada dia, porque sabe, gente, a gente precisa reavivar a nossa fé todo dia. Então é um livrinho assim para você ter como livro de cabeceira. Cada dia você abre aí, lê 1, 2 páginas, tem a citação do salmo e uma reflexão, para você ser forte na fé. Muito bem, vamos continuar aqui rapidamente com a nossa conversa. Estamos aqui conversando hoje sobre a literatura da igreja nos primeiros séculos. Então, falando das fontes históricas dos evangelhos, para mostrar que os evangelhos são históricos, não é inventão, fantasia, lenda. Então, vamos lá. Evangelho de Mateus, olha aí. No ano de 130, o bispo Pápias, que eu já citei aqui, que era da cidade de Hierápolis, na Frígia, região da Ásia Menor, foram as primeiras a serem evangelizadas pelos apóstolos e São Paulo, né? Ele fala do Evangelho de São Mateus dizendo o seguinte: esse homem nasceu no primeiro século, né? Mateus, por sua parte, pôs em ordem os dizeres na língua hebraica e cada um depois os traduziu como pôde. Está lá, é citado na obra de Eusébio, História da Igreja, que Eusébio escreveu lá por volta do ano 340. Eusébio cita Pápias, que fala do Evangelho de São Mateus. Está aí, pode passar. Quem escreveu essas palavras foi o bispo Eusébio de Cesareia, já falei, na Palestina, quando por volta do ano 300 ele escreveu a primeira história da igreja, história eclesiástica, que você pode ler em português. É a primeira história eclesiástica publicada. Quem publicou foi a editora Paulus, naquela coleção patrística, coleção de capa verde. Ele dá o testemunho histórico de Pápias. Note que Pápias nasceu no primeiro século, isto é, no tempo dos próprios apóstolos. São João ainda era vivo, portanto, esse testemunho é inequívoco. Quando Pápias nasceu, São João ainda era vivo
e ele dá o testemunho do Evangelho de São Mateus. Não tem lenda, não tem história, não tem Evangelho de Mateus escrito por comunidade mais tarde nenhuma. É escrito por São Mateus. O que mais? Outro testemunho importante sobre o Evangelho de São Mateus é dado por Santo Irineu de Leão, que também é do segundo século, né? E ele foi discípulo do bispo São Policarpo, já expliquei, de Esmirna, que foi discípulo de São João, né? Então, Santo Irineu, na sua obra Contra os Hereges, Adversos Hereges, ele escreve o seguinte, falando do Evangelho de São Mateus. Olha o que ele escreve, pode passar. Mateus, olha que Santo Irineu escreveu, Mateus compôs o Evangelho para os hebreus, ou seja, os judeus que se converteram ao cristianismo, porque teve lá os gregos que se converteram para o cristianismo, para quem São Paulo pregou, né? Então ele escreveu para os hebreus, na sua língua, ou seja, o hebraico, o aramaico, enquanto Pedro e Paulo, em Roma, pregavam o Evangelho e fundavam a igreja. Então, olha aqui, Santo Irineu, lá por volta do ano 170, que ele escreveu isso, mais ou menos, ele fala, né, da presença de Pedro e Paulo em Roma. O Evangelho de São Marcos foi escrito por São Marcos, ouvindo as pregações de São Pedro, e Mateus escreveu esse Evangelho bonito, ordenado, que eu já falei, né, que, na língua dele. Pode passar? Bom, Evangelho de São Marcos, testemunho sobre o Evangelho de São Marcos. O mesmo bispo Pápias de Hierápolis, que morreu em 130, nasceu no primeiro século, antes de São João morrer. Ele dá o primeiro testemunho do Evangelho de São Marcos, conforme fala Eusébio de Cesareia na obra dele, História Eclesiástica. O que fala Eusébio? Eusébio foi bispo em Cesareia. Ele fala assim, Marcos, intérprete de Pedro. Por que intérprete de Pedro? Porque Marcos ouvia as pregações de São Pedro em Roma e colocava no papel. Por isso que ele fala intérprete de Pedro. Escreveu com exatidão, mas sem ordem, olha aí, não tem a mesma ordem de São Mateus, né? Sem ordem, tudo aquilo que recordava das palavras e das ações do Senhor, que ele escutou de São Pedro. Não tinha ouvido nem seguido o Senhor, mas, mais tarde, ele seguiu a Pedro. Está aí, pode passar. Ora, como Pedro ensinava, adaptando-se às várias necessidades dos ouvintes, ali em Roma e também em Antioquia, né? Sem se preocupar em oferecer uma composição ordenada das sentenças do Senhor, Marcos não nos enganou escrevendo conforme recordava, tinha somente essa preocupação. Olha o que fala Eusébio, nada negligenciar do que tinha ouvido e nada dizer de falso. Nada negligenciar daquilo que ele tinha ouvido e nada dizer de falso. É bonito, sabe, a gente olhar para os 4 evangelhos, porque um vai completando o outro. Mateus escreveu para os hebreus, então ele cita muito o Antigo Testamento. O Marcos já não cita tanto, porque Pedro estava pregando para os pagãos em Roma, eles não tinham conhecimento do Antigo Testamento. Mesma coisa de Lucas, né? Pode passar. Lucas já é um evangelho completamente diferente, porque Lucas não era judeu, Lucas era grego e era médico. Então ele escreveu o evangelho dele em grego, ouvindo as pregações de São Paulo, e Lucas fala no começo do evangelho dele, no começo dos Atos Apóstolos, que ele fez uma pesquisa profunda. Ó caríssimo Teófilo, para quem ele, né, ofereceu o evangelho para ser divulgado, era assim que se fazia antigamente, né? Ele fala, eu pesquisei profundamente todas as coisas. Lucas certamente conversou com os apóstolos, conversou com Nossa Senhora, conversou, né, com muitos discípulos. Então, o prólogo do Evangelho de São Lucas, que era usado no século II, ele dava o testemunho do Evangelho de Lucas dizendo o seguinte, Lucas foi sírio de Antioquia, lá onde São Paulo tinha o seu centro de trabalho, Pedro e Paulo estavam ali. Lucas de Antioquia, de profissão médica, discípulo dos apóstolos, mais tarde seguiu Paulo até a confissão do martírio. Deste servindo-se irrepreensivelmente o Senhor. Então está aí, Lucas foi convertido por São Paulo, começou a caminhar com São Paulo, veio para Jerusalém,
fez a sua pesquisa, né? Depois ele foi para Roma com Paulo, quando Paulo foi preso, lá por volta do ano 60, e Lucas foi escrevendo. Deixou um evangelho. Reparem que é o único evangelista que fala da infância de Jesus. Por quê? Por quê? Porque certamente conversou com Nossa Senhora. Certo? Pode passar. Nunca teve esposa nem filhos. Olha, quem narra isso é o documento histórico dele. Nunca teve esposa nem filhos. Com 84 anos morreu na Bitínia, a região ali de Éfeso. Inclusive em Éfeso tem o túmulo de São Lucas. Cheio do Espírito Santo. Morreu solteiro, 84 anos. Já tendo sido escritos os evangelhos de Mateus na Bitínia e de Marcos na Itália, impelido pelo Espírito Santo, Lucas redigiu esse evangelho nas regiões da Acaia. A Acaia é a Grécia. Dando a saber, logo no início, que os outros evangelhos já haviam sido escritos. Então, o Lucas, ele usou Marcos e Mateus para escrever o evangelho dele. Tanto é que Lucas tem várias passagens que os outros evangelistas não contam. Só Lucas conta, por exemplo, aquelas 3 parábolas da misericórdia, o filho pródigo, o bom pastor que deixa 99 ovelhas no rebanho e vai buscar uma, né? A mulher que perdeu 10 dracmas e vai acender a luz para procurar. Só Lucas que conta. Porque o trabalho dele foi um trabalho realmente de pesquisa, de um homem culto, médico. Aí eu falo mais uma vez, a importância das pessoas cultas na igreja, de saberem passar para os outros a riqueza da fé. Vamos lá. Evangelho de São João é Santo Irineu que dá o seu testemunho. Claro que Irineu foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de São João. Então, Irineu diz assim: enfim, João, o discípulo do Senhor, aquele que o Senhor mais amava, né? O mesmo que reclinou sobre o seu peito na Santa Ceia, publicou também o Evangelho quando de sua estadia em Éfeso. Lá em Éfeso está o túmulo de São João e está aquela basílica também, em que no ano de 431 a igreja proclamou, né, a maternidade divina de Nossa Senhora, Theotokos. Ora, todos esses homens legaram a seguinte doutrina, olha que bonito que fala aí Santo Irineu, na obra Contra as Heresias: quem não lhes dá assentimento, despreza os que tiveram parte com o Senhor, despreza o próprio Senhor, despreza enfim o Pai, e assim se condena a si mesmo, pois resiste e se opõe à salvação, e é o que fazem todos os hereges. Veja, Santo Irineu está combatendo os hereges gnósticos. Ele fala da firmeza, da clareza, da importância do Evangelho de São João. Quem não segue é herege, está ensinando uma doutrina errada. Sabe, gente, eu tenho uma preocupação muito grande de eu não trazer aqui para vocês nenhuma palavra minha. Talvez a minha aula fique até um pouco chata de tanta citação que eu coloco. Mas é preferível ser chato do que ser errado, do que ensinar coisas erradas. Pode passar. Bom, então, é por isso que a igreja, meu amigo, com toda a sua seriedade, fazendo uso da ciência também, depois de examinar todas as coisas com todo o rigor que lhe é peculiar, não tem dúvida de nos apresentar os evangelhos como rigorosamente históricos. Rigorosamente históricos. Ok? Passe, por favor. Aí eu quero colocar um documento muito importante da igreja. Vão lendo aí que eu já vou explicar. Tomar só um pouquinho d'água aqui. O Concílio Vaticano II deixou um documento importantíssimo, Dei Verbum, que quer dizer a palavra de Deus. E a Dei Verbum explica, né, a tradição, a Bíblia, o magistério da igreja. E a Dei Verbum diz assim, lá no número 11, diz assim: a Santa Mãe Igreja, segundo a fé dos apóstolos, apostólica, tem como sagrados e canônicos, canônico quer dizer, inspirado pelo Espírito Santo, está na Bíblia, os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento,
com todas as suas partes. Porque é escrito sob a inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como autor e nessa sua qualidade foram confiados à igreja. Então a igreja não tem dúvida de que o que está na Bíblia é inspirado pelo Espírito Santo. Passa. Pode passar. E o Catecismo da Igreja Católica afirma com segurança o seguinte, uma citação da Dei Verbum, número 19. É o parágrafo 126 do Catecismo, que cita a Dei Verbum, do Vaticano II. Diz assim, a Igreja defende firmemente, não tem dúvida, que os 4 evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmitem fielmente, não tem lenda, não tem mentira, não tem falsidade, fielmente, aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a eterna salvação deles, até o dia em que foi elevado. Então, a igreja empenha toda a sua autoridade, toda a sua força, toda a inspiração do Espírito Santo que ela recebeu de Jesus na Santa Ceia e em Pentecostes, para dizer, os 4 evangelhos são históricos. Não tem esse negócio que foram escritos mais tarde, por comunidades, isso e aquilo, né? Aí começam a negar que Jesus ressuscitou, que Jesus caminhou sobre as águas, que Jesus multiplicou os pães, achando que tudo isso era fantasia. Não. A igreja coloca, isso é história. Fatos históricos. E outra coisa, meus irmãos, eu nunca vi um papa negar essas coisas. Eu nunca vi um santo negar essas coisas. Só esses teólogos modernos, como dizia um padre amigo meu, mais moderno do que teólogo, influenciado por Rudolf Bultmann e outras linhas, é que saem com essas coisas. Parece que querem derrubar toda uma tradição da igreja, como fez Lutero. Para com isso, né? Vamos em frente. Aristides de Atenas. Aqui, eu termino essa aula colocando o seguinte, um exemplo que eu quis trazer aqui, de uma dessas literaturas antigas. Aristides de Atenas morreu no ano 130. Vejam bem, se ele morreu em 130, deve ter nascido lá pelo volta do ano 50. Deve ter conhecido os apóstolos, né? Apologista cristão, em defesa deles, escreveu ao imperador romano Adriano. Adriano foi imperador por volta do ano 130, 134, mas começou antes. O que o Aristides escrevia? Olha que bonito. Aqui, eu vou apenas apresentar aqui um exemplo muito rápido dessa literatura dos primeiros séculos, só para completar essa nossa aula. Os cristãos, ó rei, escrevendo para o Adriano, imperador romano, os cristãos, ó rei, vagando e buscando, acharam a verdade conforme pudemos achar em seus livros. Estão mais próximos que os outros povos da verdade e do conhecimento certo. Da verdade e do conhecimento certo. Pois creem no Deus Criador do céu e da terra, naquele em quem tudo é e de quem tudo procede, que não tem outro Deus por companheiro e do qual eles mesmos receberam os preceitos, que guardam no coração com a esperança e expectativa do século futuro. O século futuro é a eternidade. Pode passar. Por isso, não cometem adultério. Olha aí, primeiro século, falando para o imperador, não cometem adultério. Não praticam a fornicação. Fornicação é sexo fora do casamento, antes do casamento. Não levantam falso testemunho. Não recusam devolver um depósito. Não se apropriam do que não lhes pertence. Honram pai e mãe, fazem bem ao próximo e, quando em juízo, julgam com equidades, sem parcialidade. Não adoram os ídolos semelhantes aos homens. Paz. Vocês estão vendo? É o próprio Evangelho transformado numa literatura que ele encaminha para o imperador, no ano 130. Veja que a perseguição, 130 não, talvez um pouco antes, a perseguição foi até 313. O que não desejam que lhes façam os outros, não o fazem também. Não comem alimentos de sacrifícios idolátricos, pois são puros.
exortam os que os afligem, a fim de fazê-los amigos. Olha aí. Suas mulheres, ó reis, são puras como virgens. Suas filhas são modestas. Seus homens se abstêm de toda a união ilegítima e da impureza, esperando a retribuição que terão no outro mundo. Por que o Aristídeis está colocando isso para o imperador? Porque chegava aos imperadores um monte de mentira, como hoje. Como hoje que eu escrevi esse livro, Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica. Quem queria destruir o cristianismo ontem e hoje, o que faz? Mente, inventa. Então, os apologistas da igreja, o que eles faziam? Eles escreviam para os imperadores, desmentindo as coisas que as pessoas falavam, de mal da igreja. Então, Aristídeis de Atenas, Tertuliano, São Justino, Santo Agostinho, faziam exatamente esse trabalho. E foi muito importante. Passe. Ele continua, Aristídeis, aos escravos e escravas, bem como a seus filhos, se os têm, persuadem a tornar-se cristãos, em razão do amor que lhes dedicam. E quando se tornam, chamam-nos indistintamente irmãos. Ou seja, os cristãos, naquela época, que a escravidão era algo da cultura, os cristãos que tinham escravo, evangelizavam e chamavam de irmãos. Olha que beleza. Dentro daquela cultura, a escravidão era algo normal, que hoje nós não podemos entender, com a cabeça do século XXI, querer entender como era, né? Não adoram a Deus os estranhos e vivem com humildade e mansidão, sem qualquer mentira entre eles. Não há mentira, né? O que mais? Amam-se uns aos outros, não desprezam as viúvas, protegem os órfãos dos que os tratam com violência, possuindo bens, dão sem inveja aos que nada possuem, avistando o forasteiro, introduzem-no na própria casa e se alegram por eles, como se fora verdadeiro irmão, pois se dão o apelido de irmãos, não segundo o corpo, mas segundo o Espírito de Deus. Veja, gente, que bonito, né? Esse homem, ele transpira o Evangelho nas suas palavras e entrega para o imperador, para um pagão. Não é isso que a gente tem que fazer hoje também? Mostrar o Evangelho, né, para todos, né? Como esse homem mostrou aí, eu estou trazendo esse exemplo aqui, só para a gente ter aí um pequeno exemplo do que esses homens faziam na antiguidade, no primeiro século, e que a gente pode fazer hoje também, ok? Muito bem, aqui nós encerramos essa nossa aula de hoje, com a graça de Deus, e pedindo aos sacerdotes diáconos que nos deem a bênção para a gente encerrar o nosso programa, tá bem? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.